E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Romulo em mais uma conversa, né, aqui nesse canal. E hoje a gente vai estar discutindo sobre evolução, né? Eu acho que é uma aula bem esperada, bem pedida também. A molecada tá gostando. Então, valeu aí pelo feedback, pessoal. Tamo muito junto. Tô tentando melhorar as coisas aos pouquinhos, né? Então, talvez o áudio já fique melhor. Eu gostei bastante do áudio do vídeo passado, só que eu ainda errei. Ali ficou muito claro, eu me camuflei no azulejo da cozinha, né? Mesmo tom. Então, bom, vamos tentar melhorar. Percebi que aqui no quarto rola melhor por conta dessa questão da minha estufa, né? Minha estufa assim, né? Minha prateleira de plantas. Então, essa iluminação favorece bastante os vídeos, né? Então, vamos tentar fazer as coisinhas aqui. E, bom, hoje a gente vai estar falando sobre evolução, enquanto eu arrumo a cama, troco os lençóis, né? Dou uma ajeitada no quarto que tá uma zona. Nem vou mostrar isso aqui que tá já ótimo. Mas, enquanto eu faço isso, a gente vai estar falando sobre evolução, tá bom? Então, antes da gente começar a falar sobre evolução, pessoas, a primeira coisa que a gente tem que falar é justamente sobre o quê? Sobre metodologia científica, né? Porque quando a gente entra nesse tema evolução, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, eu não acredito que o homem veio do macaco, né? Eu não acredito na evolução, né? Eu acho que é interessante que a gente tente entender o quão errado está esse tipo de discurso, porque quando a gente está falando de evolução, a gente não está falando de algo que é passível da sua crença ou que é sujeita a interpretações distintas, né? A gente está falando de algo que é fruto de um método, né? Então, quando a gente está falando de evolução, a gente tem que falar o que é a teoria, né? Porque quando a gente está falando de teoria da evolução, muita gente fala assim: ah, é só uma teoria, né? É só uma teoria, então, tipo, não preciso acreditar, né? Não sei se eu me fiz por entender, mas de forma geral, o que é uma teoria, né? O que é uma teoria? Então, quando a gente está falando de metodologia científica, a gente tem que falar de observação, de fenômenos da natureza. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É a primeira etapa do método científico, é observar o fenômeno. Só que não somente isso, né? Além de observar o fenômeno, você tem que formular um problema sobre esse fenômeno, né? Então, no caso, Charles Darwin, quando ele começa a elaborar a teoria da seleção natural, né, e do desenvolvimento da biodiversidade, ele observa a natureza e ele tenta entender um problema. Caralho, por que tem tanta coisa diferente uma da outra, né? Por que tem tanto bicho diferente um do outro? Por que tem tanta planta diferente uma da outra? Por que tem tantos seres distintos entre si, né? Por que isso acontece? Então, repare, quando a gente para analisar a formulação da teoria da evolução, né, da seleção natural proposta por Charles Darwin, a gente observa que ele utilizou um método, né? E que método foi esse? Um método científico, né, da produção científica. Toda a nossa sociedade se baseia nesse método, né? É claro que existem variações, né? Inclusive eu recomendo uma matéria muito interessante. Interessante assim, é chato pra caralho, vou ser bem sério. É chato pra caralho, mas é muito importante você entender o que é o método científico. Então, eu observo, eu formulo o problema, eu começo a formular hipóteses, né? Eu começo a buscar evidências para embasar essas hipóteses, tento falsibilizá-las, né? Então, isso é um critério muito importante no método científico, eu tentar mostrar que aquilo é falso, né? Então, quando a gente tenta provar algo, muitas vezes a gente pode caminhar para um viés, né? Então, um viés de confirmação. E o método científico, ele precisa estar fundamentado em algo que não leve em consideração o viés, né? Não tenha viés, que seja uma descrição material da realidade ali, né? Então, quando a gente está falando da formulação das hipóteses, uma das questões muito importantes da formulação das hipóteses é a gente experimentar, né, realizar experimentos, buscar evidências, buscar processos ou formulações matemáticas que consigam falsibilizar essas hipóteses, né? E a partir do momento que a gente não consegue falsibilizar as hipóteses, né, a gente começa a fundamentá-las, né? Puta, eu não consigo provar que isso está errado, eu não consigo provar que isso está errado. Logo, essa coisa, essa ideia, essa hipótese, na verdade, ela passa a se tornar algo um pouco mais material, né? Eu não consigo provar que aquilo está falso, então aquela hipótese,
aquela questão que eu estou formulando pode se tornar mais concreto, né? Então a gente vai analisando os dados coletados, né? É extremamente importante. A gente tenta realizar a conclusão com base nas análises, com base nos experimentos, com base nas observações, com base nas formulações matemáticas. E o mais importante, né? Além dessa conclusão, a gente tem que divulgar isso, né? A gente precisa divulgar por quê? Porque, pô, se eu sou um cara, né, digamos, de biologia, tenho uma ideia muito incrível, revolucionária para toda a academia científica, outras pessoas precisam ver isso aí, né? E não somente isso, pessoas do meu gabarito, ou, né, de preferência até mais gabaritadas, precisam observar e analisar todas essas minhas coletas de dados, minhas análises, minhas conclusões, e ver, pô, será que está falando a verdade? Pô, será que tem materialidade esses fatos que estão sendo apresentados? Será que faz sentido essa porra toda? Eu preciso fazer uma análise de pares, né? Então eu preciso divulgar isso na academia, nos congressos, outros biólogos, outras pessoas da área, ou até pessoas que não são da área, precisam estar expostas a esses dados e analisar esses dados. Então, quando a gente tá falando de uma teoria, meu parceiro, muita gente já lê essa porra, muita gente já pegou esses dados, muita gente já bateu aqui as cartas na mesa, observou tudo e tentou alinhar de outra forma e tal. Porque assim, se você, por A mais B, consegue provar que Charles Darwin estava errado na formulação da teoria da seleção natural e da evolução das espécies, teu nome vai pra história. Então fica aí o desafio, né? Fica aí o desafio. Não é passível de crença, né? Quando a gente está falando de uma teoria, ela se baseia o quê? Justamente em uma compreensão da natureza, né? No caso da teoria do Charles Darwin, da seleção natural. Então é interessantíssimo a gente partir desse pressuposto, né? Vamos falar de evolução hoje? Vamos. Mas o que é a teoria, né? E por que ela tem tanta importância, né? Quando a gente fala da teoria da gravidade, né? O Newton, ninguém fala que o parceiro estava errado. Ah, não, pô, esse cara aí tá viajando. Gravidade não existia antes dele, não, que não sei o quê. Não, o desgraçado, porra, pegou fenômenos da natureza, observou esses fenômenos, analisou, buscou pegar dados, buscou fazer experiências, formulou hipóteses e matematificou essa porra. E, né, construiu tudo que não sei o que e colocou assim na mesa. Falou assim, ó, é essa porra por conta disso, daquilo outro. Você consegue fundamentar por A mais B que a teoria da gravidade, né, a lei dos corpos gravitacionais, não é minha área, né, mas eu tô usando como exemplo. Você consegue provar que essa porra tá errada, mano? Se você provar, meu parceiro, é o seu nome que vai estar na história, né? Será o seu nome que vai estar nos livros didáticos que eu dou aula, tá ligado? Então, não fode. Mas assim, então vamos começar do começo. Tendo isso em vista, professor, para vestibulares, para qualquer coisa, é interessante eu entender método científico, metodologia científica? É interessante, tá ligado? Pô, só deixa eu ver se tá gravando, que eu vou falar uma porrada de coisa. Nossa, eu morro de medo disso, sabia? Já foi 9 minutos, daí seriam 9 minutos perdidos, mas tá gravando. Então, a questão principal é interessante para os vestibulares? É bom, bom. É indispensável? Não, não é indispensável, tá? Não precisa. Mas assim, se você tem uma compreensão muito clara de como que é construída a ciência, que não é só um bando de louco ali, preso num laboratório, falando várias merdas, tá ligado? É gente muito estudada, né? São cientistas muito gabaritados, muito bem embasados, muito sustentados por questões matemáticas, científicas, né? Então, quando a gente está falando da formulação da teoria, né, de qualquer teoria, a gente está falando de algo que baseia-se unicamente em ciência, tá? Em compreensão dos fenômenos naturais, no caso, né, das ciências da natureza, principalmente. Então, dito isso, nossa, eu me sinto fazendo agachamento aqui, ó. Falar, muito gostoso. Mas cadê meu lençol? Deixa eu pegar meu lençol aqui. Meu Deus do céu, eu tô velho pra agachar assim. Nossa senhora, é que vocês não escutaram meu joelho. Meu Deus do céu. Então, voltando. Quando a gente vai falar de teoria da evolução, dito isso, né? Preciso estudar metodologia científica? Não, não. Mas é bom, é recomendado. Então, vamos começar do começo. Teoria da evolução. Como que seu vestibular vai querer
abordar essa porra. Vai, pronto. A primeira coisa que seu vestibular vai estar cobrando são as principais questões que relacionam evolução, né? São as principais ideias, pelo menos as iniciais, que formulam ou tentam formular alguma questão sobre evolução e biodiversidade no planeta e comparar essas ideias ou teorias, né? Então a gente tem algumas principais. A gente tem o fixismo, né? O fixismo é uma questão já mais antiga, né? Grécia Antiga, que a gente vai ter a formulação do indivíduo ideal, né? Então, tudo sempre foi ali como é, né? E a gente tem um indivíduo ideal e tudo aquilo que varia daquele indivíduo ideal não é o ideal. Então, mais adiante, a gente trabalha o fixismo, né? Então, os seres vivos são fixos da forma que são, nunca vão mudar, nunca se alterarão, né? Um avestruz sempre foi avestruz, sempre será avestruz, sempre foi avestruz, né? Então, essas ideias, elas são abordadas nos vestibulares? É muito raro, tá? Mas é interessante para você fundamentar o que vem adiante, que aí sim é bem importante. Teoria da seleção natural, Charles Darwin, que é o que eu aceito hoje, né? Na verdade, o neodarwinismo, né? Que a gente já vai trabalhar, mas o começo, né, da principal teoria, que hoje não é aceita, mas que é colocada para análise, para comparação, é a teoria lamarckista, né? Então, vamos lá. Lamarck, ele era um naturalista e ele tinha formulado já algumas ideias sobre o surgimento da biodiversidade e da alteração dos seres ao longo das gerações. E ele trabalhou duas ideias principais, duas leis principais. A primeira lei, lamarckista, que é a lei do uso e desuso. Então, os seres utilizam uma estrutura, eles utilizando essa estrutura, eles tendem a desenvolvê-la. Esses seres não utilizando uma estrutura, essa estrutura tende a não se desenvolver ou atrofiar, né? E aí o exemplo mais clássico que a gente tem sobre o lamarckismo é com relação às girafinhas, né? Então, quando a gente fala das girafas, né, o Lamarck, com essa lei do uso e desuso, a gente pode trabalhar, por exemplo, né, que as girafas foram esticando seu pescoço, tentando, né, alcançar o alto das árvores, e esse pescoço, ao longo das gerações, foi se esticando para alcançar a copa das árvores. Só que essa lei do uso e desuso, ela também trabalha uma outra questão, né, que vem logo na sequência, que é a herança de características adquiridas, né? Então, o fato da girafinha ter esticado o pescoço, ela adquire a característica ali do pescoço um pouquinho mais alongado, e essa característica tende a passar adiante. Mas a gente falar de caracteres adquiridos serem transmitidos ao longo das gerações é um pouco errado. Hoje a gente tem uma compreensão muito clara disso, porque você alterar uma característica fenotípica sua não necessariamente altera o seu código genético. E quando a gente está falando de produção de células gaméticas, né, de espermatozoide ou de óvulo, eu produzindo espermatozoides, preciso mandar meu material genético copiado para esse espermatozoide, né? Metade desse material genético, que a outra metade vai estar lá no óvulo, e aí as minhas características com as características da outra célula ali vão formular um novo indivíduo que vai ter características de ambos os entes parentais, né? Então, por exemplo, se eu perder um braço, não necessariamente não, né? Mas não haverá alteração do meu código genético com relação à produção de braço, né? Então, se eu pegar lá no meu trecho do código genético a receitinha de braço, vai estar lá escrito: fazer 2 braços, cada braço com 5 dedos, uma mão, com antebraço, bonitinho, beleza? Beleza. Perdi esse meu braço, digamos por um acidente. Essa receita vai ser alterada? Vai, né? Então, como é que eu vou adquirir características e essas características serão transmitidas? Então, repare, a gente acabou de falsibilizar, né? A gente acabou de demonstrar que não há uma materialidade para o processo, né, de características adquiridas serem transmitidas, ou até mesmo da lei do uso e desuso, né? Então, o fato de eu usar demais uma estrutura não significa que essa estrutura vai se desenvolver ao longo das gerações, né? Isso não tem base. É como se eu falasse,
eu vou puxar ferro pra caralho, vou ficar gigantesco, e meu filho vai nascer shapeadaço, né? Não, né? Ou vai tender a ficar mais shapeado porque eu fiquei shapeado ao longo da vida. Também não, né? Então, é importante que a gente saiba entender, né, o motivo pelo qual o lamarquismo não é mais tão utilizado assim, né? É claro que quando a gente vê com o papai Darwin, a gente vê só socando a moela, né, do cidadão Lamarck, coitadinho. Então, nem falar um pouco agora sobre Darwin, né? Senta que lá vem história. Então, quando a gente está falando de Darwin, a gente está falando do quê? Nossa senhora, tô velho para agachar. Mas a gente está falando do quê? A gente basicamente está falando de um burguês safado, tá bom? Burguês safado. Então, quem que era Darwin na fila do... Vamos entender primeiro o cenário que ele se... Cara, era inglês. Na Inglaterra vitoriana. Tá ligado? Tá ligado em Piratas do Caribe? Piratas do Caribe, o Jack Sparrow é o pirata, né? Ele, teoricamente, entre aspas, ele é o vilão da história. E quem são os mocinhos da história? Na verdade, a Marinha Inglesa. E o filme, ele passa mais ou menos naquela época ali, né? Então, qual que é o cenário? Em Inglaterra, no auge do seu imperialismo, tava comendo o cu de todo mundo, tá ligado? Tava aqui, ó, só lau, distribuindo paulada. E, obviamente, essa força marítima, ela tinha toda uma estrutura. Então, porra, a Inglaterra, uma puta potência internacional na época. E aí o Darwin, ele só era filho de um médico da realeza britânica, né? Então, basicamente, um burguês imundo safado, tá bem? Dito isso, Darwin começa a crescer, sempre gostou de bichinho, colecionava insetos, esses papos malucos, né? E na época de juventude, de adolescência, na época do vestibular, o papai do Darwin chegou e falou assim: aí, filhão, vai entrar na faculdade de medicina, hein? Isso. Aí o Darwin falou assim: porra, paps, na moral, pô, não sei não vai ser legal, tal, não sei o quê. Aí o paps do Darwin chegou e falou assim: não, tu vai entrar, já conversei ali com o reitor, tá tudo certo, tá tudo acertado. Só faz um vestibular, coloca lá o seu CPF, você nem vai precisar passar pela segunda fase. Aí ele, porra, demorou, paps, tamo junto. O Darwin começa a frequentar as aulas de medicina e ele, mano, fica horrorizado com os bagulhos, tá ligado? Tipo assim, é corpo, é gente que tá sendo lobotomizada, é zoado. Medicina pro Darwin não caiu bem, tá ligado? Ainda mais na época. Imagina, 1800 e tralalá, 1700 e tralalá, você tá falando daquela medicina rudes, tá ligado? De manicômio. Ai, meu Deus do céu, só loucura. E aí Darwin viu essa porra toda, basicamente falou assim: não vai dar jogo não, paps. Puta que me pariu, nem fudendo que eu vou conseguir essa carreira. Aí o papo do Darwin virou e falou assim: ô maluco, você tem noção que você é filho do médico da realeza, né? Então, ou você vai ser médico, ou você vai ter que fazer uma outra parada que tenha né, tanto poder ali social quanto médico. Então você vai entrar para a igreja, né? Aí o Darwin falou: porra, nem fudendo, mano, eu vou ter que entrar para a igreja, que merda e tal. Enfim, começou a fazer a faculdade lá de igreja. E dentre alguns cursos, tinha alguns cursos, por exemplo, de botânica, que o Darwin, porra, deitava. E aí, numa época ali, ele falou assim: cansei também, uma merda, paps, quero fazer um mochilão. Aí o paps dele falou assim: porra, na moral, tá bom, vai. Tem um amigo que é almirante de um tal de Beagle, você sobe na caranga dele, você vira um acompanhante de luxo dele, que ele gosta de trocar ideia só com, né? É almirante, mano, tá tirando. Vai conversar com marinheiro, ralé, que toma chibatada nas costas por ter errado o ponto da carne, tá ligado? E aí o Darwin fala: porra, demorou, entra lá, os caras não se dão bem, mó merda, várias fitas acontecem, mas no fim das contas o Darwin dá um rolê pelo planeta inteiro, cola lá na Galápagos, cola aqui na América do Sul, cola na África, na Ásia, porra, cola no caralho. E aí ele coleta bichinho, ele observa coisa, ele vê biodiversidade do planeta inteiro e ele começa a rascunhar as primeiras ideias, né? E rascunha aqui, rascunha ali, rascunha aqui, rascunha ali, começa a formular o que, né, anos mais tarde viria a se tornar a teoria da seleção natural.
E conforme o cara vai envelhecendo, tal, vai maturando as ideias, vai formulando ali as hipóteses, falsibilizando, método científico comendo, evidências científicas, tal, isso aqui, ele decide falar assim, porra, mó fita o que eu vou publicar, porque Inglaterra, eu sou já o tiozão, Darwin, né, já bem mais velho, Inglaterra é protestante, religiosa, né, tem toda aquela base teocêntrica, os caras. Se eu mandar essa letra, eu vou colocar todos os outros humanos do planeta Terra, tipo americanos, sul-americanos, né, africanos, asiáticos, no mesmo patamar de nós, europeus, tá? Então já não vai pegar bem por aí. Segundo que eu vou ter que pavimentar todo mundo também no mesmo degrau evolutivo, né? De, sei lá, símios, de mamíferos como um todo, né? Cachorros, de bactérias, né? Nem havia um conceito tão grande na época, mas enfim. Mas vou ter que colocar toda a biodiversidade no mesmo patamar, então o ser humano não se destaca ali como a criação preferida de Deus, tá ligado? Bora, ia dar mó B.O. se ele publicasse essa merda. Só que o que acontece? O Wallace chega, manda uma carta, manda um e-mail, fala assim, e aí, salve Darwin, demorou? Olha só essas ideias que eu tô pensando aqui. E o Darwin, quando lê, o Wallace é um outro maluco lá da puta que pariu, que formulou a ideia dele ali, né, da seleção natural, muito parecida com o que o Darwin já tinha pensado. E aí ele escreve uma carta pro Darwin e fala assim, porra, ó, mó fita esse negócio aqui que eu tô vendo, o que você acha? Aí o Darwin falou, puta, igualzinho que eu tava fazendo, mano. Se esse desgraçado publica, eu caio no esquecimento, né? Daí ele falou assim, porra, vamos publicar junto? Né? Já, que se tem algo que cientista e assim, mano, na moral, é arrogante, tá ligado? Você acha que o Darwin, depois de ter se fodido em todo o planeta Terra, ele pegou chagas aqui no Brasil, tá ligado? Morreu desse porra, inclusive. Se fudeu, tá ligado? Se embrenhava no mato, trocava ideia com nativo, fazia escambo pra pegar bicho, pra pegar fóssil, pegar osso, pegar a porra toda. Você acha que ele ia deixar um pobretão, Wallace, roubar a teoria dele? Tem fudendo. Porra, mas vai dar merda. Porra, foda-se. Vou cair no esquecimento. Vamos publicar essa merda junto. Daí publica, né? Não à toa que hoje a gente fala, né, teoria da seleção natural de Darwin Wallace, né? Mas, bom, dado esse histórico, vamos entender o que o Darwin estava fazendo. Quando ele trabalha a teoria da seleção natural, a primeira coisa que ele está falando é sobre o quê? Ele está falando sobre o desenvolvimento da biodiversidade. Ele está querendo entender por que existe tanta coisa diferente entre si ali no nosso planeta. Então, ele começa a entender que os seres vivos carregam esses parentescos através de compartilhamento de características em comum, porém, isso ainda não explicava por que existem tantos seres distintos entre si, né? Por que existe planta que, por mais que elas sejam parecidas, elas têm características específicas umas das outras, e a gente comparando plantas mais distintas, a gente tem aí ainda mais espécies com características ainda mais específicas. Então, de onde que veio isso, né? Então, as ideias que ele estava formulando ainda não conseguiam materializar isso, a não ser que no momento que ele entende do aspecto do ambiente. Por isso, inclusive, que a teoria da seleção natural, né? Onde a natureza seleciona. Então, como assim? Assim como eu e minha irmã somos aparentados, eu e minha irmã carregamos características distintas, certo? Então, por exemplo, eu sou calvo, minha irmã não é. A gente tem questões de saúde muito distintas, né? Então, um exemplo. A minha irmã, ela não apresentou sinais de Covid de forma tão acentuada quanto eu apresentei, mesmo ambos estando expostos à mesma doença, né? Então isso eu achei muito interessante, eu sempre uso de exemplo. A que se deve isso? Por que a minha irmã reagiu de uma forma ao coronavírus distinta ao que eu reagi? Talvez porque as características que eu carrego são distintas da dela, né? E a que se deve isso? Hoje a gente entende que isso se deve ao código genético. Mas quando o Darwin estava formulando suas ideias, ele ainda não tinha uma compreensão sobre material genético, né? Não havia esse conceito científico ainda. Então ele falava assim, mas ele já entendia que os indivíduos se diferenciavam entre si, né?
assim como eu e minha irmã, né? Assim como provavelmente você e seu irmão, sua irmã. Então, com base nisso, sigamos nesse exemplo do caso da Covid. Digamos que a Covid ela fosse deletéria. Se eu tivesse pego e manifestado sintomas, eu automaticamente estaria condenado. E a minha irmã, em vez dela ficar acentuada, digamos que ela não manifestasse os sintomas nenhum. Apesar de carregar o vírus, ela não manifesta. Por quê? Questões ali do sistema imunológico dela, que reage de uma forma distinta da minha, enfim, neste exemplo. Concorda que o Covid é uma coisa que surge na natureza? Surgiu uma questão ali, um vírus que tinha capacidade de contaminar os seres humanos e que, nesse exemplo, ele acabava, levando a óbito os indivíduos. Se a minha irmã, que não manifestou sintomas, sobrevive e eu não, porque eu fui contraído pela doença, você concorda que as características dela que serão passadas adiante, porque ela que vai ter um tempo ali para reproduzir, para gerar descendentes, e esses descendentes, esses filhotes, carregarem suas características, né? Ou seja, o ambiente pressionou o grupo de indivíduos, né? Então, a nossa população, os seres humanos, os Homo sapiens, foram pressionados pelo ambiente com uma pressão seletiva, que no caso era uma doença viral, né? Que é contaminada via respiratória, e neste exemplo, essa doença era deletéria. Você concorda que os indivíduos que não apresentariam resistência a esse patógeno morrem, e os indivíduos que sobreviveram a esse patógeno carregam essa característica adiante, de resistência, por uma questão de seleção natural. Então, olha só que interessante. O Darwin, quando ele se aprofunda nos estudos e nas análises, ele começa a entender o quê? Que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados, né? Então, as questões ambientais, temperatura, disponibilidade de água, disponibilidade de recursos, predadores, tudo isso são aspectos ambientais que influenciam, que pressionam os seres vivos. Então, se estão pressionados, o ambiente pode matá-lo, e se eles morrem, eles não reproduzem. Simples assim. Os indivíduos que sobreviveram durante esse processo de pressão tendem, a carregar essas características adiante pelo processo reprodutivo. Um exemplo mais interessante. Digamos que a gente esteja numa região de floresta, né? Então a gente tem uma relva bem verde, uma relva relativamente alta, árvores de grande porte, não uma mata atlântica, uma floresta amazônica, mas uma floresta, um bosque bem aberto, tal. E aí existem predadores nesse bosque. Digamos que um urso, um urso pardo. E ele é pardo por quê? Porque, bom, como esse bosque tem troncos, muita madeira, e essa madeira ela tem uma característica mais amarronzada, mais parda, um urso, por ter essa pelagem escura que se camufla ali nessas madeiras, ele consegue predar, bastante bichinho. Beleza? Consegue ir lá comer um cervo, consegue comer um filhote de algum outro animal, não sei o que lá. Tá. Apesar da dieta basear basicamente em peixe, vamos usar esse exemplo aqui, tá bom? E aí o que acontece? Um dia a gente começa a ter neve nesse local, cada vez mais neve, cada vez mais neve. E o indivíduo, o ursinho ali, que tá com aquela coloração mais escura, ele agora já não se camufla tão bem. Você concorda que esse fator ambiental vai influenciar a vida desse animal, dessa população de animais, Porque não existe só um urso, tem vários ursos ali naquela região que vai ser afetado. Então, eles vão ser pressionados. E aí, bom, aquela pressão toda acontecendo, mas os ursos ainda sobrevivendo. Um dia, por mutação, por um erro. Por quê, professor? Porque, sei lá, um dia o testículo daquele urso estava produzindo esperma e, sei lá, saiu com algum erro ali na formulação do código da cor no pelo do urso. E aquela característica foi pro filhote e o filhote nasceu com uma coloração mais clara. Mas não branco, mas já um pouquinho mais clara. E aí esse filhote se desenvolve e tal, não sei o que lá. Beleza. Ele começa a caçar. E esse filhote começa a caçar muito bem. Pô,
por mais que não seja branco ainda, ele é um pouquinho mais claro e isso faz com que ele tenha uma vantagem no ambiente, né? Por mais que ele seja mais claro, ele consegue se camuflar melhor ali naquela neve, quando ele está ali próximo à mata, ele consegue se camuflar melhor do que os ursos mais escuros. Você concorda que ele vai se alimentar melhor por conta disso? Provavelmente. No caso de uma disputa por uma fêmea, você concorda que ele teria mais vantagem por ser mais forte, por estar ali se impondo naquele território? Provavelmente. Ou seja, você concorda que ele tem mais chances de gerar filhotes do que um outro urso? Provavelmente. A chance desses filhotes nascerem com a coloração parecida com o pai não é grande também? Sim. E aí a gente vai fazendo isso. E aí esses filhotes começam a competir por fêmeas, começam a competir por presas, começam a competir por território e pressionar também os ursos mais escuros. Você concorda que, com o passar do tempo, as gerações de ursos vão surgindo, e se surgir um urso um pouquinho mais claro, vai ser uma vantagem, vai tender a passar adiante e ir substituindo as populações, até que gerações e gerações mais tarde, você observe apenas ursos mais claros naquela região. Por quê? Porque aqueles ursos foram selecionados, aquelas características adaptativas foram vantajosas daquela população. Então, o Darwin, ele compreende isso, beleza? Quando a gente fala de seleção natural, a gente está falando disso. Aparecimento de alterações nas características dos indivíduos de uma determinada população. E essas características, quando vantajosas, elas tendem a ser selecionadas pelo ambiente, né? Então, eu não escolhi nascer com as características que eu tenho. Eu não escolhi nascer mais suscetível ao coronavírus, né? Assim como a minha irmã não nasceu, não escolheu nascer resistente ao coronavírus. São características genéticas do nosso código genético que estão impondo fatores fenotípicos, que estão impondo características ali que são manifestadas no meu corpo e que são selecionadas pelo ambiente, beleza? Então eu dependo de alteração surgir nessa população e essas alterações estarem sendo selecionadas por este ambiente. Isso é muito legal e a compreensão que ele faz disso é muito embasada. Quando a gente para olhar os escritos dele, é muito interessante. Só que daí tem um problema. E como eu disse anteriormente, o Darwin não entendia que não existia essa ciência sobre genética, né? Aspectos moleculares, sem chance, parceiro. Então, quando a gente começa a desenvolver mais a biologia molecular, e começa a compreender o código genético e que os seres vivos começam a se relacionar também nesse aspecto da receita entre eles, o nosso código genético é muito parecido com o código genético de um macaco, né? Mas não é já tão parecido assim com o código genético de um lêmure, mas que é mais parecido do que com o código genético de um cachorro, que nós somos mais aparentados a lêmures do que a cachorro. E a gente vê isso no código genético, no aspecto material, né? No aspecto da gente colocar a matemática ali na mesa e falar assim, eita porra, é isso mesmo. Então, quando surge a genética, a gente fala assim, eita porra, o Darwin estava muito certo, mano, porque surge uma ciência 100 anos depois do que o cara começa a falar lá, e mesmo assim, a teoria dele não é falsibilizável. Mesmo assim, a teoria dele não é posta como uma farsa. Logo, a genética é utilizada também pela teoria da seleção natural de Charles Darwin. Logo, a gente tem que mudar esse nome aí, porque virou uma coisa maior, né? E aí a gente vem com o neodarwinismo. E aí o bagulho fica tão louco. E daí a gente começa a falar de genética, meu parceiro. Daí, ó, aquelas paradas de expressão genética, de mutação, lá na meiose, que não sei o quê. Aí é um assunto para próxima aula, tá ligado? Não vai dar pra falar aqui, não. Mas daí o bagulho fica muito louco. Aí é muito gostoso. É a minha matéria favorita. Quando a gente fala de neodarwinismo, aí o bicho pega, tá bom? Mas é bicho pega gostoso mesmo, tá ligado? Não é tipo, pô, o bicho tá pegando aqui zoado. Não sei se vocês entenderam. Mas assim, de forma geral, pessoas, e que o vestibular vai estar cobrando? Vamos falar agora só de vestibular, né? Já dei todo o conceito. O vestibular vai estar cobrando comparação entre lamarckismo e darwinismo e neodarwinismo em alguns aspectos, tá? Vamos lá.
darwinismo e neodarwinismo. Qual que é a diferença principal? Lá, darwinismo, ele vai estar falando de seleção natural, mutação, né? Pressão seletiva, processo de especiação. Então, como é que surge uma espécie, né? Uma espécie surge por isolamento reprodutivo, por migração, né? Em algum processo de separação de populações. O que são as convergências adaptativas? O que são as divergências adaptativas? Como que isso pode ser analisado no aspecto darwinista, tá? Isso é muito importante mesmo. Então, a primeira coisa, vamos revisar. Nossa, esse vídeo vai ter umas 3 horas, né, gente? Eu que vou me fuder pra renderizar essa porra toda. Mas, quando a gente tá falando de mecanismos da evolução que o vestibular vai estar cobrando, a gente tem que falar de seleção natural, tá? Então, isso está dentro de darwinismo, seleção natural, beleza? Beleza. Então, a primeira coisa é mutação, que eu já comentei. O que é mutação? Mutação é a alteração do código genético. Por algum motivo, aquele espermatozoide, aquele óvulo, aquele zigoto, passou por algum erro no seu código genético e nas suas células somáticas esse erro está presente, né? Então, lá na gametogênese aconteceu algum erro na produção ali e tal, não sei o quê, e agora esse código genético expressa uma outra informação, tá? Isso pode acontecer? Pode. Geralmente é ruim? Sim, né? Então, 99% dos casos não vai dar merda. Só que a gente só precisa que uma vez dê certo, né? Quer ver um exemplo? Coronavírus, né? A gente passou pelo coronavírus e aí pouco tempo depois começaram a surgir as variantes. Onde que vieram as variantes, né? As variantes, elas nada mais são do que erros que deram certo. Então você pensa no vírus, o vírus ele entra no corpo da pessoa, ele vai parasitar a célula dessa pessoa e vai se reproduzir numa velocidade absurda. Tipo assim, mano, muito rápido. E aí você tem a produção daquele material genético, que o vírus é capsídeo, proteico, e o material genético ali, e às vezes um envelope ali e tal. Aí, para fazer esse material genético, eu tenho que, que nem xerox, eu tenho que fazer vários. Só que você concorda que depois de várias xerox, elas começam a ficar falhadas, elas começam a apresentar erros. Pô, é fazer tanto que a gente ganha na quantidade. Vai vir coisa errada? Vai. Mas tá vindo muita coisa certa, tá vindo muita coisa certa. E continua aquela produção. Só que quando algo no código genético altera aquele indivíduo ao ponto dele apresentar uma característica vantajosa, aquele indivíduo tende a ser selecionado, como no exemplo do ursinho que eu acabei de dar. Então, as variantes vieram da onde? Elas apresentaram uma maior resistência. Algumas infectavam mais facilmente, outras apresentavam aí uma resistência a alguns fármacos, outras pulavam alguns aspectos do sistema imunológico das pessoas, tinham um maior intervalo entre a contaminação e a apresentação de sintomas, né? Isso tudo são características vantajosas para uma doença viral, né? Então, serão selecionadas? Obviamente, né? Então, a maior preocupação da galera com relação ao surgimento das variantes é que se está surgindo variante, quer dizer que tem muito vírus reproduzindo, sendo selecionado pelo ambiente. O maior exemplo de seleção natural na sua cara foi o Covid. Né? Então, entender isso é importante. Pode cair em vestibular, inclusive, tá? Então, a mutação, ela é um fator que pode ser abordado nos seus vestibulares. Somente isso? Não. Recombinação genética, só que daí isso aí já é assunto de citologia, meiose, tá? Mas recombinação genética, a gente está falando do quê? Crossing over, né? Então, a gente está falando dessas questões que relacionam muitas vezes crossing over com linkage, né? Então tem bastante exigência nesse aspecto, tá bom? Além disso, deriva genética é um aspecto de seleção natural, tá? O que é deriva genética, professor? É a variação das características dentro de uma população. Por exemplo, pássaros tentilhões. Dentro de uma população da mesma espécie, você pode ter pássaros com tamanhos de bico distintos. Assim como na nossa população humana, você tem pessoas de 1,90 m e caralhos e pessoas de 1,5 m, né? É uma variação de uma característica de indivíduos de uma mesma população. Isso acontece com todos os seres vivos do planeta Terra, não é só com seres humanos, né? Existe sempre
Por exemplo, eu mexo com tomate. Existe sempre, quando faz lá os tomatinhos, por mais que sejam todos cerejas, tomates cerejas que sejam mais doces do que outros tomates cerejas. Isso é uma característica de variação desse pool gênico que a gente tem dentro da população de tomates. Bem, eu acho que sim. Então, quando a gente fala disso, eu preciso ter essa variação para que eu tenha características sendo selecionadas, tá bom? Faz sentido? E isso é um aspecto da seleção natural. Além disso, a gente tem também fluxo gênico, né? Então, como posso dizer, processos migratórios, eu preciso ter esse fluxo gênico ou mantido ou separado, né? No processo de especiação, surgimento de novas espécies, eu preciso ter esse pool gênico esse pool gênico não, perdão, esse processo de fluxo gênico sendo dividido, né? Então, digamos, eu tenho uma população grande ali de pinguins, e aí eu divido essas duas populações e deixo essas gerações sem se interagirem entre si por várias e várias e várias gerações. Os erros mutagênicos que surgem em uma população não necessariamente serão os mesmos da outra população. E conforme esses erros vão se acumulando e vão sendo passados adiante, a gente para observar esses dois indivíduos, eles são completamente distintos entre si. Então, entender isso é fundamental para que a gente também entenda seleção natural, tá bom? E basicamente isso, pessoas, tá? E como que isso se relaciona agora, sim, né, nos vestibulares? O seu vestibular vai te perguntar tudo isso, bem na moral. Ele pode, por exemplo, a FUVEST, ela gosta bastante de falar de mecanismos evolutivos que são esses que eu acabei de falar, né? Enquanto o Enem, ele vai te trabalhar um aspecto mais geral e mais contextualizado, como os que eu falei com relação a doenças, né, no caso do Covid, como com relação ao ursinho. Então, o Enem gosta muito de colocar, tipo, ursinho, periri, uma população de urso, blá, 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 blá. E aí, o que é isso? Seleção natural, tá ligado? É basicamente isso. E aí ele pode colocar também o caso de lamarquismo, né? Então, lamarquismo, entenda, o indivíduo tem uma intencionalidade, né? A girafa quis esticar o pescoço, por isso que as girafas, pescoço longo, têm pescoço longo hoje. E aí o Darwin chega e fala assim, na verdade, as girafas têm pescoço longo porque as que tinham pescoço curto morreram. E aí morto não reproduz, filho da puta. Demorou? É importante a gente entender essa diferença, tá bom? Dito isso, tô ficando velho. Acho que é basicamente isso, tá bom? Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou gigante, eu acho, né? Deve ter dado uns 30 minutinhos aí. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar de forma bem geral. Tô pensando em fazer aí umas aulas mais específicas, produzindo conteúdo para lousa mesmo, fazendo aula mesmo. Só que daí a gente vai ver como que isso vai se dar, tá bom? Pessoas, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Excelente. Excelente, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.